Amém? Graça e paz a todos. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu tenho um objetivo hoje de começar a fazer uma série de vídeos a respeito da fé, falando sobre os fundamentos da fé. Vão ser vídeos que no máximo de 30 minutos, vídeos que vão estar fazendo com que a gente aprenda cada vez mais a respeito da fé no Senhor Jesus. Amém? Sempre a primeira parte, quando a gente entra no assunto fé, quando se ensina a palavra da fé, a primeira coisa que todos perguntam é uma explicação da fé. O que é a fé, na verdade? Fé não pode ser uma coisa inexplicável, porque se for inexplicável, como é que eu posso entender ela, né? Então ela tinha que ser uma coisa que desse para nós entendermos o que é uma fé. Amém? Então todo mundo sempre, muitas das vezes, pergunta para mim assim, pastor, o que é fé de verdade? Fé, na verdade, é o que diz a palavra de Deus. Muitos conceitos existem, muitas pessoas tentam explicar a fé, mas o melhor caminho que a gente pode tomar é o caminho da palavra de Deus. O caminho da palavra de Deus é o mais seguro que a gente pode andar. Sempre a palavra de Deus vai ser um caminho seguro para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia no primeiro versículo que a gente vai desenvolver hoje. São dois só, tá bom? Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. E quando você pegar este versículo, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que ele fala, porque Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, ele mostra para nós a definição de fé pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Olha só então, vamos devagarzinho para a gente entender perfeitamente o que a palavra do Senhor está nos dizendo. A palavra diz assim, ora, a fé é um firme fundamento. Tudo que tem fundamento, tudo que tem raiz, tudo que tem segurança, a fé é isso tudo. Ela bota as raízes no lugar, bota o fundamento no lugar. É um firme fundamento daquilo que se espera. Pastor, mas eu espero o quê, pastor? Às vezes as pessoas não sabem o que esperar. Eu devo esperar o quê? Sempre que a gente fala a respeito disso, a gente está falando da palavra de Deus. A gente está falando sempre da nossa vida espiritual. Sempre a palavra, a oração, a nossa vida espiritual, sempre isso está em jogo quando a gente abre a palavra de Deus. Hebreus fala assim, é o firme fundamento daquilo que eu espero. O que é que eu espero? Eu espero tudo aquilo que a palavra fala. Eu espero por tudo aquilo que a palavra de Deus fala ao meu respeito. Vou dar um exemplo para você bem rápido. A palavra de Deus diz assim, que se eu aceitar o Senhor e for batizado nas águas, eu vou ser salvo. A palavra não disse isso? Disse, então a minha fé é que isso se torne um fundamento para mim. Então essa palavra para mim, ela foi resolvida agora. Para mim essa palavra é a certeza do meu coração. Agora é o firme fundamento daquilo que eu espero. Eu aceitei o Senhor Jesus e fui batizado nas águas. Agora eu espero o meu nome ser escrito no livro da vida. Eu espero pela salvação que há de chegar para mim. Esse é o firme fundamento. Então, pastor, mas você tem certeza que vai acontecer? Sim, tenho, porque eu aceitei Jesus, fui batizado, a Bíblia diz que eu sou salvo. Ela disse isso, a questão está resolvida. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. O que eu espero? Tudo aquilo que a palavra do Senhor fala. Eu espero por isso. A segunda parte do versículo fala assim, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que eu não vejo. Mas eu não estou vendo, pastor, como é que eu sei que está? Então, é justamente isso que é fé. Você não precisa ver para você crer.
Deixa eu citar agora para você um outro trecho da Bíblia que está lá em João, capítulo 20. No versículo 25, bem rapidinho, eu vou abrir lá para você ouvir o que essa palavra está falando. João capítulo 20, versículo... Está aqui João 20, versículo de número 25. A gente vai falar sobre um dos discípulos chamado Tomé. Olha como ele diz, o versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha só que confissão, olha que palavra dura que ele diz. Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia. Os discípulos já tinham visto aquela ressurreição e falaram para ele, olha, Jesus voltou à vida. O próprio Jesus já tinha falado que ao terceiro dia ressuscitaria. E ele falou assim: vocês colocaram as mãos no furo, colocaram o dedo no furo das mãos dele? Colocaram aqui do lado dele a mão para ver se tinha a lancetada que ele levou na cruz? Porque se eu não fizer isso, de maneira nenhuma eu crerei. Olha que palavra dura. Palavra dura, ele precisou ver para crer. Logo depois, passado aqui, e João fala passado alguns dias, 8 dias na realidade. Depois, passado alguns dias, Jesus, com as portas da casa toda fechadas, Jesus adentra aquela casa, e o primeiro que Jesus fala é com ele. Fala: Tomé, toca na minha mão. Você primeiro, você teve que ver para crer. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. Quando a gente lê essa parte, a gente fica com o nosso coração muito feliz, muito alegre. Por quê? Porque aqueles que não viram, mas creram, somos nós. Aqueles que não viram, mas creram no Senhor, somos nós. Olha só como ele diz no versículo 27, E disse-lhe, então disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulo, seja crente. Olha o que ele fala agora, no 28, Tomé: Senhor meu, Deus meu. 29, então Jesus lhe disse: porque me viste e creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Nós não testemunhamos Jesus ressurreto na nossa frente como os discípulos, mas cremos no nosso coração que aquilo aconteceu. E por que a gente crê? A gente crê porque a palavra do Senhor falou. A gente crê porque a palavra de Deus disse isso. Olha só que importante. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. É a prova daquilo que eu não estou vendo. Eu não vi, mas eu sei que aconteceu. Essa palavra vai ser muito importante nos próximos vídeos que a gente vai fazer, porque a gente vai falar de outros assuntos. Nós estamos falando só do exemplo, mostrando o que é a fé e dando um exemplo para mostrar como é que a fé funciona. A fé é uma certeza daquilo que se espera. Agora vamos para Mateus 8, que aí nós vamos agora para o outro lado da fé, né? É a fé verdadeira, a fé que Deus gosta. Mateus 8. Diz assim, Mateus 8, no versículo 8, diz assim, o centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e meu criado será curado. Olha o que esse centurião, ele chegou para Jesus e falou assim: meu criado está doente. Jesus fala assim: eu vou lá e vou curá-lo. Na hora Jesus nunca falou não para curar um doente. Mas ele falou: vou lá e vou curá-lo. Na hora que ele termina de falar, o centurião surpreende ele. E fala assim: olha, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas diz somente uma palavra.
O centurião reconheceu que em Jesus existia uma autoridade, que em Jesus, ele reconheceu em Jesus a autoridade que precisava para aquela enfermidade ir embora. Bastava uma palavra. O centurião não queria 2, 3 ou 4, ele queria uma só. Olha só que coisa maravilhosa que acontece no versículo 10. Se a gente continuar lendo, o versículo 10 diz assim, ó: ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Maravilhoso, essa palavra mostra para nós o oposto da fé de Tomé. Você vê que Tomé falou assim: eu preciso ver para mim crer. Se eu não tocar lá, se eu não pôr as mãos, né? Ele tinha ainda que tocar, não era só uma questão de ver, tinha que tocar. Ele de maneira nenhuma crerei. Esse aqui já falava diferente, esse aqui já falava: basta uma palavra, essa palavra é o suficiente. E o que aconteceu? Quando ele voltou para a casa dele, no meio do caminho ele já encontra um outro servo que fala para ele: determinada hora o seu servo ficou curado. Ele imediatamente viu que naquele momento era a hora que Jesus tinha falado. Jesus se admirou da fé dele. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, a prova daquilo que você vê. O que o centurião esperava? Que o servo dele fosse curado. Então, quando a gente analisa o versículo, que a gente olha para o profundo daquele versículo, a gente entende que a palavra de Deus exige de nós que nós confiamos plenamente no Senhor. Ela exige que a gente confie inteiramente no Senhor. Agora deixa eu passar para a segunda parte, que eu quero falar para vocês. O segundo versículo está em Hebreus mesmo. Hebreus capítulo 11. Agora nós vamos falar do versículo 6. A definição de fé a gente já entendeu. Aí fé no que também a gente já compreendeu. Fé no que? Naquilo que Deus falou. Amém? Então agora vamos para a segunda parte, que ela é um pouco mais simples de explicar, mas é tão importante quanto a primeira. O versículo 6 diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam a Deus saibam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então o versículo 6 fala uma palavra completamente vinculada ao 1. Versículo 1 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. O versículo 6 fala assim: sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos parar só um pouquinho. Sem fé é impossível agradar a Deus? Vamos voltar lá para o centurião. Quando o centurião falou somente uma palavra, o que aconteceu? Jesus se admirou. E ainda falou assim, ó: nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Agradou a Deus. Ele agradou a Deus. A do Tomé não, tomou uma bronca. Ele tomou uma bronca do Senhor, falou assim: ora Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Seja de fé, seja uma pessoa que creia, não seja uma pessoa incrédula. Deixa eu só dar uma pausa aqui agora. Deixa eu explicar para você duas coisas diferentes. Uma coisa é incredulidade, outra é falta de fé. Falta de fé, ela vem por não conhecer a palavra de Deus. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor para você. Está lá em Romanos. Deixa eu ver se eu pego rapidinho para você aqui. Está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quer ver? Capítulo 10, versículo 17. Deixa eu ver se é isso. 8, 17. Será? 10, pulei. 17, diz assim, ó: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, da onde vem a fé? A fé verdadeira vem de conhecer a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus, vou dar um exemplo aqui para você entender o versículo melhor, mas nos próximos vídeos a gente vai falar dele um pouco mais aprofundado.
Mas só para te dar um exemplo, eu ouço a palavra de Deus numa pregação, num estudo que eu estou fazendo, mas aqui fala de duas vezes, eu ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A segunda parte do ouvir é ouvir pela palavra, eu tenho que conhecer ela, eu tenho que ter intimidade com a palavra de Deus. Tendo intimidade, a fé vai brotando dentro de mim, a minha fé vai crescendo. Então a fé só vem por um lugar, quando a gente lê e ouve a palavra de Deus e dá ouvido a ela, porque não adianta só saber da palavra, a gente tem que praticar ela, mas para os próximos vídeos a gente vai falar isso, tá bom? Então, falta de fé é quando você não conhece a palavra de Deus. Incredulidade é outra coisa. Incredulidade é quando você conhece a palavra de Deus, mas decide não aceitar, decide não crer. Então você vê lá, Jesus, nós falamos da salvação hoje, por exemplo, quem crê e for batizado será salvo. Aí a Bíblia está dizendo, quem crê e for batizado será salvo. Mas aí eu chego e falo assim, mas será que eu fui salvo? Isso é incredulidade, porque eu sei que está escrito, se eu crer e for batizado, eu vou ser salvo. Agora eu vou ficar na incredulidade, eu vou falar, será que Jesus me salvou mesmo? Será que meu nome está escrito no livro da vida? Será que eu consegui isso ou não e tal? Simplesmente porque eu não estou vendo as coisas. Não. Não é assim. Fé não é isso. A fé é o firme fundamento das coisas. Se espera a prova daquilo que não se vê. Nós já vimos isso. Agora, voltando lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa, a segunda parte do versículo, importa que aqueles que se achegam a Deus saibam que Ele existe, é galardoador, premiador, recompensador. Por que eu uso essas palavras todas? Porque quando eu tenho fé, é certo que eu vou receber aquilo que o Senhor prometeu. Eu creio, por isso eu ando em cima daquilo que o Senhor fala. Essa é a fé que nós temos. Quando nós aceitamos a palavra de Deus como sendo uma regra de fé para nós, o que a palavra de Deus falou, para mim está resolvido, aquele ponto para mim tá solucionado, essa minha fé vai fazer com que eu produza algo depois dela. Eu vou ter que andar em cima dessa fé, não adianta só eu falar que eu tenho fé. Nos próximos vídeos também nós vamos falar desse assunto. Devagarzinho nós vamos colocando toda essa parte de fundamento da fé em ordem. Primeiro, hoje nós vamos falar, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. E a segunda parte, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se achegam a Deus saibam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Quando a gente entende isso, entende essa parte da palavra do Senhor, a gente começa a fazer uma reforma na nossa fé. Mesmo aqueles que têm muito tempo de igreja mesmo, vai colocando tudo em ordem, a forma o caminho que a gente vai fazendo, que a gente vai ter uma grande reforma na nossa fé em nome de Jesus. E conforme os vídeos vão vindo na subsequência, a gente vai crescendo cada vez mais na fé, a gente vai agindo mais na fé e vamos ver coisas muito importantes que Deus vai fazer em nós. E não só em nós, mas também em quem nos rodeia. Tenha fé no que a palavra do Senhor fala. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor é luz para os nossos pés. Em nome de Jesus Cristo, eu quero passar por essa parte mais uma vez com vocês, em nome de Jesus Cristo. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, viver uma vida sem fé, essa vida não agrada a forma do Senhor. Quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente sente que Deus está falando conosco, a gente tem que se dobrar, a gente tem que atender aquela palavra que Deus está falando. E isso sim mostra que nós temos fé no Senhor. E essa fé vai produzindo cada vez mais na nossa vida. E a gente vai crescendo. Aí nunca mais você vai falar frases como a gente costuma ouvir. Eu estou sem fé nenhuma. Eu não tenho mais fé nenhuma. Eu não tenho fé naquilo, não tenho fé nisso. Não sei se vai acontecer aquilo, não sei se vai acontecer aquilo outro. Vive mais ou menos na sorte, vive mais ou menos sem direção.
Não, Deus não quer isso de nós. Deus quer que a nossa fé seja firme, determinada. Nós vamos entrar numa lição e quero falar isso para vocês, que as nossas atitudes no Senhor, elas têm que ser determinadas. Elas têm que ser, a Bíblia fala, por exemplo, que todas as vezes que eu disser para este monte, erga-te e lança-te no mar, ele irá. A Bíblia fala, determinando tu alguma coisa, ser-te firme. E nós vamos passar por tudo isso e nós vamos aprender cada vez mais em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Essa primeira parte, esse primeiro vídeo, a gente falou sobre a definição de fé, a gente falou de Hebreus 11, versículo 1 e o versículo 6. Amém? Na próxima vez, no próximo vídeo que a gente for fazer, eu vou especificar um pouco mais a palavra do centurião e também a palavra de Tomé. Tá bom? Para a gente completar o vídeo em nome de Jesus. Agora, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar para que essa palavra firmasse dentro do seu coração em o nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno. Ó Deus querido e amado, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por toda essa palavra maravilhosa que o Senhor tem mostrado para nós, ó Pai, e no nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço que essa palavra venha, Pai, afirmar-se no nosso coração e que a gente aprenda cada vez mais com o Senhor, a ser determinado, Pai, a confiar plenamente em Tua palavra, aquilo que o Senhor disse para nós, a confiar na voz do Senhor dentro de nós, ó Pai, e que nós possamos, Pai Santo, agradar o Senhor com nossa fé, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.